Olá, empresário e empresária, seja bem-vindo ao Pode Recuperar, o podcast que recupera dinheiro para a sua empresa. Eu sou o Ronan Garcia. Eu sou o Thiago Salvano. Sou Adriano Rodrigues. Nós somos sócios fundadores da Otimiza Tributária e o nosso propósito é fazer com que você, empresário e empresária, não pague nenhum centavo a mais de impostos nesse Brasil. A gente acredita que você, empresário, é quem faz a economia desse Brasil girar e gera riqueza, gera emprego e gera renda. E nós estamos aqui para te ajudar e fazer a sua empresa decolar com fluxo de caixa e dinheiro na sua empresa. A gente está inaugurando esse podcast e esse Pode Recuperar traz exatamente aí a tônica do nosso negócio, que é a recuperação tributária. A gente está se propondo a ser a empresa disruptiva do mercado de recuperação tributária brasileiro e esse podcast faz parte de todo esse ecossistema que a gente está criando para mostrar para você, empresário e empresária, o quanto esse universo pode ser acessível a você. Nosso propósito é popularizar e educar o mercado, mostrando como é possível recuperar o seu dinheiro de volta e melhorar a sua empresa. A gente vai explicar sobre esses assuntos aqui com vocês, mas para começar esse podcast, nada melhor do que contar a nossa história. Como nasceu a Otimiza, como a Otimiza veio ao mundo, dessa cabeça aqui, desses três caras que estão aqui. A gente se juntou, se uniu num propósito comum para atender você, empresário, porque a gente sabe a dor que você sente. Aqui são três empreendedores falando para empreendedores. Nosso negócio é exatamente ajudar você a gerir melhor a sua empresa, a ter mais fluxo de caixa e fazer com que a sua empresa seja mais saudável. Mas eu quero começar falando um pouco de como nós começamos esse mundo Otimiza que a gente chama, né? Thiago, vamos contar um pouquinho como é que começou essa história, né? Sim. Isso foi lá nos idos de 2016, por aí, 2017. Eu era advogado tradicional, nós três somos advogados de formação, mas nessa época eu vivia da advocacia tradicional e eu tinha um cliente, né? E era um amigo do Thiago, esse cliente, e certa feita eu fui visitar esse cliente para atendê-lo numa demanda de rotina lá, de consultoria, e eu cheguei lá, o Thiago estava conversando com esse cliente. E aí eu vou deixar o Thiago contar como começou essa história, porque esse foi o início de tudo, quando a gente se conheceu, ou melhor, se reencontrou, né, Thiago? Exato. Porque a gente já se conhecia de outro ambiente, mas passou um tempo e a gente se reencontrou exatamente nessa ocasião. E aí começou a nossa história enquanto sócios da Otimiza e todo aquele movimento, todo esse movimento que nós estamos criando. E essa história é muito longa, aliás, ela tem muita coisa para acontecer ainda, mas ela começou aí. Como é que foi, Thiago? Bem, a gente teve lá nesse cliente, eu não vou falar o nome dele aqui por confidencialidade, e até foi um amigo meu, devido ser primo dele, me convidou, falou, Thiago, vamos lá, tal, nesse meu primo, ele tem empresa lá e tal, e você oferece na época era uma tese e tal, que a gente estava iniciando. E aí, conversando com ele, ele falou, olha, Thiago, eu gostei, porém eu tenho que passar isso para o meu advogado, que no caso era você, né, Ana? E aí eu falei, olha, beleza, eu não tenho nada a perder agora, vamos em frente. Ele falou, mas ele pode pegar a sua ideia e fazer sozinho, esse é o risco, né? Eu falei, mas vamos em frente. Chego lá, quem era o advogado? Ronan, que a gente havia conversado já e se conhecido um pouco antes, anos antes, um pouco. Daí eu fiquei mais tranquilo, mas ainda assim com receio, né? Porque era uma coisa inovadora, e, enfim, a gente tinha muita fé que aquilo ali poderia ser disruptivo. Pelo menos para nós que era ainda recém-advogado, né? E aí, conversei com o Ronan achou que era até uma outra tese e falou, Thiago, essa questão aí, eu já estou sabendo, é uma outra coisa. Nesse momento eu fiquei até meio assim, nossa, mas continuamos a conversar e aí ele entendeu, não, esse aí realmente eu não sei, eu acho que vale a pena sim, pelo que ele está explanando aqui, já está reconhecido no STF, e falou para o empresário, olha, pode por mim, tá ok. E aí, nessa hora, o empresário falou, olha, Thiago, esse cara aqui pode ser uma pessoa bacana para você estar conversando e tal, e tá seguindo em conjunto.
E aí dali a gente conversou e em segundo momento a gente foi lá acho que foi no outro dia, né? A gente foi lá pro escritório dele, eu já conheci ele, conversei e tudo, explanei. E quando eu cheguei no escritório dele, o Ronan estava muito ocupado, ele trabalhava demais, demais mesmo. E tá no computador, ele falou, sim, Thiago, pode falar. E eu, rapaz, mas você não vai nem olhar para mim. Ele falou, não, pode falar que eu tô olhando, eu tô ouvindo. Eu tô Vida do advogado tradicional, né? A vida do advogado tradicional. Eu falei assim, Ronan, então, aquela questão lá é assim, assado e tal, e eu queria saber se você teria interesse de estar seguindo conosco como parceiro e tá levando essa solução para os seus clientes da sua base, e também tá ali validando, digamos assim, aquelas pessoas que eu conheço devido à minha história de vida, eu conheço aqui alguns empresários, mas que eu preciso de estar indo com alguém com mais experiência, digamos assim. E eu tive a grata surpresa do Ronan ter gostado da questão toda, e eu fui lá falar com o Adriano. Até expus pro Ronan que eu já vinha de uma sociedade, enfim, e o Ronan super entendeu, e em seguida eu conversei com o Adriano. O Adriano falou a mesma coisa. Tiago, você confia nesse cara? Esse cara vai tomar essa ideia. Esse cara... Eu falei assim, Adriano, a gente não tem escolha. Eu levei o Adriano lá no outro dia, e aí a gente conversou e tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Pra você ter ideia, isso foi início de 2016, final de 2015. E aí, o Adriano chegou lá e falou assim, muito desconfiado também, que o Adriano ele tem um histórico assim de ser uma pessoa mais conservadora. Bem pé no chão. Ex-policial. Ex-policial. Tá. Ex-policial, enfim, o cara vem com histórico. E ele chegou lá e falou assim, Ronan, o Thiago, tudo que ele falou para você é verdade. Embora o Thiago ele tem esse linguajar assim que possa não soar como seriedade, mas é tudo seriedade, o cara é excepcional. Enfim, A empolgação natural sua, a né? empolgação é natural mesmo de que acredita e tal. E eu vim aqui para ouvir você, enfim, para a gente estar seguindo junto ou não. Eu só queria ouvir isso de você. E aí o Ronan falou, sim, eu tá entendido, eu quero fazer um teste antes de levar para os meus clientes, porque de fato é uma coisa que é muito caro para mim, são os meus clientes. Então eu tenho que testar. Eu tenho que testar antes. E a gente fez para ele lá. Quando a liminar saiu com 3 dias, o Ronan começou de fato aí Acreditar na coisa. Ele falou para mim, Thiago, eu tô nessa vida do Poder Judiciário. À época ele estava com uns 15 anos de advocacia. 14, 15 anos, né? E aí falou para mim, Thiago, eu nessa vida toda eu nunca vi uma liminar sair tão rápido assim, dentro dessas searas que eu trabalho, que não era a seara tributária, era a seara tradicionais, advogado mais da seara trabalhista, né? Processo Civil. Trabalho, exato. Enfim, e aí ele começou a se movimentar nesse sentido, falando, olha, parece que é uma coisa boa e tal. Deu 30 dias, veio uma economia para ele mesmo, foi pro Ronan, não foi para cliente não, pessoa física. Eu coloquei a pele em risco, cara. Colocou isso que dele. Aí falou, realmente, Thiago, teve uma economia aqui satisfatória. É uma coisa que é escalável, é uma coisa que dá retorno para o empresário. É rápido, dá um retorno bom para a empresa também. Enfim, eu vou começar a me dedicar dentro da medida do possível e tentar fazer esse período de transição. Não posso largar um tempo para fazer aqui hoje. Beleza. E assim a gente começamos as primeiras reuniões, fazendo eu e o Ronan. Nessa época a gente estava morando ainda em Tocantins, e fizemos as reuniões em alguns clientes dele e depois clientes que meus amigos também estavam me ajudando ali, que são empresários da região, me levava e acabava levando o Ronan também, que o Ronan chegava lá, tinha todo o traquejo de 15 anos de advocacia, enfim, e ajudava a gente a estar levando esse trabalho aos empresários. Então, depois, esse foi o começo. Esse foi o primeiro impacto. Isso. Deixa agora eu passar a bola para o Adriano, que esse foi o nosso início de fato, né? E é importante que o pessoal saiba que assim nós somos 3 advogados de formação, mas somos assim empreendedores acima de tudo. Exato. E esse início não tinha como ser diferente, né? Nós começamos na advocacia, os 3 são advogados, então
o início nasceu com o SRG Advogados, Exato, né, Thiago? exato. E esse foi exatamente o ponto, né, em que a gente se reencontrou, no caso eu e o Thiago, eu não conhecia o Adriano ainda, e isso foi o início de um projeto, né? Thiago sempre muito visionário, é uma característica pessoal dele, já enxergava algo adiante, já tinha muito traçado isso, mas eu muito executor, muito pé no chão, muito vivendo hoje. Falei, não, vamos por partes, vamos começar, vamos testar, como ele contou. Isso. Mas tudo começou no ambiente judicial, da advocacia, né? Exato. Depois que a Otimiza veio, e isso a gente vai chegar nesse ponto aqui, e a Otimiza engoliu o SRG. Literalmente, a Otimiza engoliu e hoje a gente é focado 100% no administrativo, porque a gente entendeu que aí onde está a escala, aí onde é que está, a gente consegue transformar muito mais vidas, atender muito mais empresas, muito mais clientes no mundo do administrativo e com muito mais rapidez ainda, apesar desse caso específico ter sido rápido também no judiciário. Mas aí, Adriano, conta para nós como é que você entrou. O Thiago já deu uma pincelada aqui, como que você veio falar comigo, porque eles precisavam de uma pessoa que já tinha um pouco mais de experiência, principalmente no trato com os clientes. Até uma coisa que eu não te perguntei, Thiago, vocês tinham quantos anos de formato? Vocês formaram juntos, né? Formamos juntos. Formamos juntos. Vocês tinham No primeiro quanto período a gente já estava na faculdade. na faculdade? Você tinha quanto tempo de formado, vocês, nesse dia que a gente se encontrou lá nesse cliente? Uns 2 anos. 2 anos. 2 anos. Dois Então precisava de alguém com mais experiência e que tinha mais relacionamento com os clientes para passar essa credibilidade que, infelizmente, o recém-formado tem mais dificuldade. Naturalmente, as empresas e os empresários querem alguém, às vezes, com mais tempo de estrada. Não é questão de idade, é questão de tempo, né, de rodagem profissional. É Né? a cabeça tradicional Cabeça do empresário tradicional. que a gente está tentando fazer essa disrupção. E como na a gente cabeça brinca, deles. né? É o jogo. É o jogo. A gente tem que É o saber jogo, jogar o tem que jogo. saber jogar Né? o jogo. E aí o Thiago contou aí um pouquinho como é que o Adriano falou, mas Adriano, é uma curiosidade que eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como é que foi a conversa que o Thiago teve com você depois desse primeiro encontro que ele foi lá no meu escritório para passar um pouco sobre as ideias ali iniciais para que eu pudesse entender e que ele me convidou para ser parceiro, né, Thiago? Exatamente. Tudo nasceu com uma parceria, Ronan e Thiago, e depois o Adriano veio. Como é que foi que o Thiago ligou para você? Conta para mim que eu gosto de ouvir as suas histórias do seu jeito. Aí o Thiago te ligou e falou, e aí, como é que foi? Eu me lembro muito bem do ocorrido. Eu tenho um histórico, eu passei 10 anos como investigador de polícia civil, então a desconfiança era nata. Desconfiar de tudo era nata. Na verdade, o Thiago não ligou, o Thiago contou para mim pessoalmente lá no escritório, e eu falei para ele, cara, isso é muito arriscado, esse cara vai passar a perna de nós, vai dar uma rasteira. Esse cara já tem uma história na cidade. O Ronan, na época, já era muito conhecido. Tinha sido diretor de faculdade, tinha sido presidente da OAB, enfim. Tinha uma história já construída na cidade. Eu disse, cara, esse cara, se ele não for de boa índole, ele vai nos passar rasteira. Apesar de eu ter experiência com esses golpistas, mas... Aí tudo bem. Aí o Thiago, Adriano, mas é o risco do negócio. Eu disse, não vamos, né? A gente descobriu algo que era muito empolgante, cara. Era muito empolgante. Então, assim, não tinha como a gente represar. Não tinha como a gente segurar. A gente tinha algo que ia ajudar as empresas. Aí foi quando a gente foi pessoalmente lá. Eu fui todo armado. Não literalmente. Eu não tava com a pistola. Mas ele andava Não literalmente. Eu não tava com a pistola na cintura, não. Mas fui tudo armado para mim sondar, especular, observar, ver se esse Analisar analisar. o sujeito. Né? Quando eu cheguei lá, eu descobri um cara, nossa, rapaz, providências divinas, um cara que tem uma índole muito boa, uma honestidade, é um cara que cumpre palavra, você sempre foi assim. De lá pra cá, com o Thiago, eu já era amigo do Thiago, porque Sim. a gente vem da faculdade, então o Thiago não era apenas sócio, já era amigo. Uhum. Então, a gente tinha já as confidências e as confianças inerentes à amizade, mas contigo não. Claro. Contigo eu tava conhecendo, né? E você era famoso na cidade na época, então esse cara vai dar o tom em nós. Mas não. Deu muito certo, né? Deu muito certo. A gente conseguiu resultados muito rápidos. O Ronan já tinha uma carteira de cliente interessante, empresários interessantes, e a gente foi só trabalhando, levando resultado. E muito rápido, que era uma coisa muito boa. A recuperação tributária ela é muito interessante, né? É injeção de dinheiro mesmo dentro do caixa da empresa. Então, assim, o primeiro sentimento foi de desconfiança total.
Desconfiança total. E essa desconfiança, ela não foi embora no primeiro 6 meses, não. Né? Eu tinha as conversas mais... Criava desconfiança. Thiago, bora ficar de olho. Eu falo, Thiago, Não abre tudo agora, não. Exatamente. é um olho aberto. Olho no peixe e olho no gato. Então, mas assim, mas graças a Deus deu muito certo. Eu me lembro depois eu comecei, o Thiago mudou para Goiânia e eu comecei a fazer visitas com o Ronan e fomos construindo uma amizade, né? A aproximação das famílias. E o histórico mostrou que ali estavam 3 pessoas que tinham a mesma integridade, que tinham a mesma sinceridade, que tinham a mesma filosofia de vida. E deu muito certo, cara, deu muito certo. Ainda lembro, sentei do lado da direita lá no teu escritório, o Thiago sentou do lado da esquerda, e você olhando para uma telona bem grandona mesmo, né? E trabalhando e olhando também, esses caras não querem ganhar dinheiro, não. Porque aqui a gente está trazendo dinheiro, porque era dinheiro para as empresas. Mas você começou a aparecer mais depois que você já tinha saído da polícia, já estava tudo bem advogado, sim, né? sim. Beleza. A nossa história na advocacia, ela não durou muito. Ela não durou muito porque foi quando a gente começou a entrar no administrativo, né? Então tem esse lado da história. Como é que a gente fez a migração para o administrativo? Que é isso que a gente faz. O início foi com a advocacia. Me permita. Fica à vontade. Que é exatamente a virada que eu ia chegar. Porque nós começamos aqui no jurídico, né? No SRG Advogados, com essa história que a gente acabou de contar. E teve um momento em que a gente entendeu, teve aquela sacada de que a escala, o crescimento exponencial e a capacidade que a gente ia ter de ajudar muito, muito mais empresários estava no administrativo, porque era uma questão muito mais empresarial, muito mais empreendedora do que o exercício da advocacia, que é cheio de amarras, né? A gente sabe aqui, a OAB tem uma série de problemas com relação a publicidade, etc. E a gente sabia que para a gente chegar mais longe, atingir mais, impactar mais vidas, a gente ia precisar do ambiente público, né? Das redes sociais, né? Da educação do que nós estamos fazendo aqui, de forma livre, né? De forma aberta e transparente, porque no fundo, a gente está fazendo educar o mercado, elevar o nível de consciência de vocês, empresários que estão assistindo a gente aqui, para esse mundo que é desconhecido por muitos e que muitos pequenos e médios empresários acham que é um mundo que pertence às mega empresas. E não nós estamos aqui exatamente para popularizar e tornar isso simples e acessível para você, empresário e empresária que está nos assistindo, que tem muito dinheiro seu parado aí. Já vou dar um spoiler aí para você. E eu quero fazer uma levantada de bola para vocês, porque é uma passagem importante que mostra um pouco essa migração nossa do jurídico para o administrativo, cujas razões eu já expliquei. Eu tinha tido uma experiência, né? Antes de conhecer o Thiago e o Adriano, eu já tinha tido uma experiência como franqueado de uma empresa que hoje é concorrente nossa, à época lá de 2013, 2014 mais ou menos, fazendo exatamente algo semelhante com o que a gente faz hoje, não com a filosofia que a gente faz, cada empresa tem a sua filosofia, o seu jeitão, né? A sua cultura, e a gente começou, né, a conversar sobre isso. Quando esse assunto veio para nós, eu não me lembro mais se foi o Thiago que trouxe, porque essas coisas quem mais costuma trazer é ele, mas o ponto foi que quando esse assunto da recuperação tributária administrativa começou a vir para nós três, eu me lembrei, eu falei, gente, eu tenho uma experiência nisso, eu vivi uma hipótese, uma época nesse ambiente, eu tive a experiência tal e tal, achei muito, muito proveitosa. Não estou mais com o pessoal por divergências de filosofia, enfim, mas trouxe essa experiência para o Thiago e para o Adriano que eu já tinha vivido. E aí foi quando começamos, né, a pensar em entrar nesse mundo da recuperação tributária administrativa. Vocês se lembram mais ou menos como é que esse assunto chegou para nós? Lembro. Eu recordo que o Thiago, como visionário, ele sempre falava dessa possibilidade desse mercado. Certo. Só que a gente, naquela vibe, naquele trabalho, naquela construção, a gente sempre deixava, só ouvia. Mas certa feita, e você vai recordar, a gente foi visitar uma indústria de artefato.
Nós estávamos na mesa do empresário, levando um trabalho para ele, que na época era jurídico, e ele virou para nós, virou o computador e disse assim, ó, essa empresa aqui recuperou 300 mil reais, alguma coisa em torno de 300 mil reais. Que era até uma outra empresa. Que era outra empresa, recuperou 300 mil reais. E esse pessoal fez isso aqui em 30 dias. Você não faz isso, não? Quando saiu eu e o Ronan de lá no carro, eu lembro muito bem. Eu disse, cara, a gente tem que fazer isso aí. E é uma coisa que o Thiago sempre falava. De imediato, a gente já falou com o Thiago, ele todo empolgado, cara, então bora. Fomos para Goiânia, aí é a parte que a gente sentou em Goiânia e tomou uma decisão. Logo quando eu mudei para Goiânia, devido minha esposa ter passado lá em residência médica, enfim, logo a gente montou, procuramos uma sala e tal, montamos ali uma espécie de cowork, e daí eu entrei em contato com você, né, Ronan, e falei, e aí, agora a gente pode formalizar essa parceria e transformar em sociedade? Eu acho que a gente já está maduro, eu acho que a gente estava ali entre uns 8 a 9 meses trabalhando com isso. Sim. E daí você falou assim, não, vamos sim. E aí a gente tivemos que tomar algumas decisões, né, estratégicas, mas daí montamos a sociedade, formalizamos ela. E aí a gente alugou aquele cowork lá. De tempos em tempos vocês iam lá para que eu apresentava os outros trabalhos que tinha novidades. Tinha novidades, né, no mercado. Esse mercado tributário ele é muito dinâmico. A gente vai explicar aqui para vocês também no decorrer aí do podcast. Então, o Adriano verificava essa parte que eu fazia, verificando, tipo, não, isso aqui é bom, isso aqui resolve, isso aqui... Fazia uma análise pontual. E o Ronan absorvia aquilo ali de uma forma... linguajar popular, que o empresário entende sem ser com a parte mais técnica. Dava pegada comercial. E daí eles retornavam para o estado que a gente iniciou e eles faziam aquelas vendas lá dentro daquilo que a gente começou. A gente percebeu bem rápido que o nosso trabalho era referência e resultado. Não era outra coisa. Não precisava, como a gente inicialmente imaginava, de ser somente um advogado, de ser só... Não. A pessoa poderia ser qualquer pessoa, mas que o empresário confiava. E aí a gente deu um estalo e falou, aqui tem escalabilidade, aqui é um caminho que a gente pode estar traçando. E daí veio a questão da parceria, né, Ronan? Isso. A gente começou a fazer uma rede de parceiros para levar ao conhecimento do network dele esses nossos trabalhos, e a gente desenvolvia isso. Dada a questão até da minha história de vida, eu já passei para vocês, eu também tinha alguns amigos, esses amigos até nos ajudaram, você veio a conhecer algum deles, né? Sim. O próprio Murilo. Sim. E outros, e o Adriano também, nessa época, você conheceu o Murilo bem antes, né? Bem antes, bem no início. Bem no início. Porque você é meu amigo de faculdade, já conheceu o Murilo ali e tal. Exato. Mas o Murilo nos ajudou muito nesse quesito. Não só ele, o próprio Braulio, que é outro amigo meu, que é primo desse empresário, e outros também. Enfim, a gente começou a ficar nessa ida. O Ronan e o Adriano, de tempos em tempos, iam a Goiânia, pegava esse trabalho. Tá? Só que chegou um determinado momento que aconteceu o que o Adriano acabou de falar, e aí vocês chegaram lá em Goiânia, falando, olha, a gente esteve lá e aconteceu isso. O empresário falou, e agora a gente está apto. E aí eu falei, e agora? Aí vem o Ronan que falou, olha, eu trabalhei com isso lá em 2014, eu fiz um conhecimento com algumas pessoas. Então, eu vou ver como é que essa pessoa está. Aí eu falei, o que está faltando? Aí ele falou, nada, então liga, vamos ver. E na mesma hora ligou e já falou com o cara, falou, tá autorizado, vim para cá. O cara veio e tudo, e a gente começou ali esse projeto. Enfim... Isso foi bom, Thiago, você trazer à tona, que é uma outra característica nossa, né? Isso faz parte da história nossa, né? E do nosso jeito, que é a agilidade na condução das coisas e esse desapego à burocracia, à formalidade exagerada. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente já quer agir, já quer colocar em prática rapidamente. E só para resgatar, para que o pessoal que está nos ouvindo não fique em outra página, vejam, o início de tudo foi uma parceria no ambiente jurídico, no estado do Tocantins, mas a Otimiza nasceu em Goiânia, né? E depois o SRG também em Goiânia, porque
nesse primeiro momento do Tocantins, nós éramos parceiros, que foi estreitando, foi virando amizade, e aí entendemos por ser sócios, até porque eu tinha um outro escritório, um outro sócio, e de advocacia, né? Sim. Então, com o tempo, houve uma fusão desses dois escritórios e nasceu o SRG Advogados, mas depois veio a Otimiza, também em Goiânia, porque o Thiago já morava em Goiânia, e a gente entendeu por bem abrir as duas empresas lá, num processo de formalização dessa sociedade, né? E logo em seguida a gente migrou, né? Quando a gente entendeu de estar abrindo essa empresa de consultoria, foi pela necessidade que você acabou de falar aí para quem está nos assistindo, que viu que o mercado jurídico era complicado, né? Era uma questão que não podia ficar aparecendo, não podia estar fazendo um vídeo desse aqui para expor, por exemplo. Então foi a hora que a gente resolveu migrar. Falar assim, olha, vamos fechar a parte do jurídico e vamos começar a atuar na parte administrativa. E assim fizemos. Mas, nesse meio tempo, a gente trouxe esse cara que você conhecia e aí a gente começou a prospectar clientes. Da nossa rede de parceiros. A gente começou a atuar nessa pegada. E esse cara não conseguiu dar vazão. Foram muitos contratos rapidamente que a gente conseguiu assinar, porque é uma coisa gratuita, é uma coisa séria, é uma coisa célere. E a gente já tinha cliente. Já tínhamos clientes. Já tinha um relacionamento construído. Exatamente. Né, do jurídico, tinha a minha carteira de clientes que eu já trazia. Sim. Né? Então a gente só levava essas oportunidades. A gente só não tinha iniciado a trabalhar com essa solução. Exato. Então, aquela provocação daquele cliente, primeiro cliente, fez com que a gente já imaginasse assim, ó, se esse provocou, então todos os outros meus clientes também vão querer essa solução. É uma dor, né? É uma dor do mercado. E o empreendedor é aquele cara que soluciona problema, né? Exato. E a gente está ali atendendo um problema. Depois eu vou falar um pouco sobre esse ambiente que nós estamos atuando, né? Que é importante para que todos vocês, empresários, saibam, porque você está nesse ambiente, né? E isso é importante demais você saber o que nós podemos gerar de solução para essa dor, que às vezes você nem sabe nem que você tem ela ainda. Exato. Você sente ela, mas não tem a clareza de como você pode ser beneficiado com isso. Mas aí, Thiago... Eu vou continuar. Vai lá. Aí, esse cara não conseguiu entregar e aí começou as preocupações. Uhum. Rapaz, de novo isso e tal, porque você já vinha de um histórico que, como você mesmo mencionou, por uma questão de filosofia com aquela outra empresa, você... não queria perder o seu bem maior, que eram os seus clientes, e são, né, os nossos clientes, e ficou preocupado. E aí, como é que eu vou entregar? Eu vendi esse negócio e não estou conseguindo e tal, porque nós somos técnicos jurídicos também, temos essa pegada dentro desse business, mas também precisamos desses demais, que são auditores. É uma equipe multidisciplinar. E daí, você falou, e agora? O Adriano preocupado, ele fica mais também nessa parte técnica comigo, Thiago, e daí a gente, assim, acho que eu tenho certeza, foi Deus que nesse momento nos apresentou uma outra empresa que entrou em contato conosco através de mim, e aí eu levei a vocês até se espantaram. Eu falei assim, olha, a empresa falou que faz em 10 dias. O quê? Vocês falaram o quê? 10 dias, isso não existe, isso aí é balela, isso aí não funciona e tal. É porque aquilo para nós era muito novo. Mas não era 10 dias porque eles eram... É porque tinha tecnologia aliada também. E a gente começou a entender esse mercado. Falou, opa, é um mercado que não é só o cognitivo técnico, não é personalismo. Nós estamos saindo desse mercado personalismo e indo para um mercado que é exponencial. E é impessoal, né? Digamos assim, você não precisa, como nós éramos advogados, a gente tinha que vender o serviço, fazer o serviço, tinha que fazer tudo, conversar com o cliente, fazer o contrato, fazer tudo. Nesse mercado não é tão assim. Mas daí surgiu essa empresa, começamos a atuar em conjunto e tivemos essa grata surpresa de falar, não, é aqui, o mercado tributário tem esse outro estalo, né? E aí começamos a atuar ali até formarmos as nossas equipes, nosso pessoal técnico, nosso software e etc. que você vai estar explanando aí, né? Essa mudança partiu muito dessa visão nossa de entender o mercado, entender a dor do mercado,
né, saber que existia um contingente enorme de empresários que estava sofrendo com essa complexidade do sistema tributário brasileiro, e a gente queria chegar em mais gente, queria impactar mais empresários, né, ajudar mais empresários. E foi partindo disso que a gente encontrou esse ambiente do administrativo. Eu acho muito importante ressaltar uma questão, que é o seguinte: isso vale para todos os empresários, empreendedores do Brasil, né? A gente tem que ter clareza de que o começo, você precisa muitas vezes se aliar, né, a outros empreendedores que já estão no mercado, para que você possa entender melhor aquele mercado, para que você possa, né, aprofundar, amadurecer, né, e depois as coisas se encaminham naturalmente. Mas a gente sempre gostou muito de parceria, né, Sim. Thiago e Adriano? É uma coisa que a gente carrega muito forte no nosso DNA, né? Hoje a gente tem uma rede de 300 parceiros aproximadamente que levam essa solução para os seus networking. Como o Thiago falou, é um serviço que não é personalíssimo, embora tenha a relação de confiança como ponto central, né? Claro. Mas cada pessoa que tem o seu network, que tem a sua rede de relacionamento, pode desenvolver esse trabalho, gerar renda extra, tanto para ele, e levar essa solução para os empresários, né? Mas, Adriano, nessa transição, no início do serviço administrativo, que é onde a Otimiza de fato e de direito nasceu, né, de forma assim forte, e começou a escalar, a gente começou a migrar para esse universo do administrativo, teve esse ponto assim de tensão, né? A gente é obcecado pela entrega. Isso é algo que a gente é obcecado. É um valor muito caro para nós, porque a gente sabe que não é só vender. Vender é parte do processo. Isso. Se a gente não entregar, esse sistema não se retroalimenta. Exato. O cliente não vai se sentir seguro para indicar a gente, para falar bem do nosso trabalho, porque a gente não entregou. Ficou só numa promessa, né? E eu me lembro muito bem que você, Adriano, dentro de nós três, fica mais próximo da equipe técnica, né? É o cara que está ali acompanhando a questão das entregas e tal. E eu me lembro da sua preocupação naquela época. Então foi um momento muito tenso. E a gente passou por isso, porque nem tudo são flores, né, meus amigos? Quem vê palco não vê bastidor, né? Então, conta um pouquinho desse bastidor aí, daquele momento de tensão. Dessa dor, né? Dor interna. Hoje, a gente, como Otimiza, estamos no país todo, né, e tem uma história, a gente tem um nome, tem um know-how, tem expertise. Hoje a gente está, de certa forma, no conforto de levar até você o que é uma recuperação tributária e direito que você tem. É um direito que você tem, o dinheiro seu está lá. Mas no início não foi assim. No início foi muito dolorido. Eu me recordo de alguns clientes pegar o telefone e ligar para a gente e falar assim: vocês não entregavam com 60 dias? E por que já tem 6 meses e vocês não nos entregam? Só que não era só um cliente, eram alguns clientes que estavam cobrando, e com toda razão. Claro. Com toda razão. Como a gente tinha um histórico muito bom de resultados e de entrega, então qualquer solução que a gente fosse oferecer, ele também esperava o mesmo resultado. Então foi um momento crítico, foi um momento de preocupação. Eu acompanhava de perto mesmo as análises, as apurações, né? E cada dia eu percebia que estava atrasando, a gente não conseguia dar vazão. Então quando o Thiago chegou e disse assim: olha, tem um parceiro que faz entrega em 10 dias, eu falei para ele de imediato: não existe isso na Terra. Em 10 dias não se entrega. Eu lembro muito bem. Thiago, vamos sentar com esse pessoal. O que ocorre? É um serviço especializado, é um serviço que tem um custo altíssimo. Imagine você contratar equipe de TI, analistas, que tem que ser pessoa experiente, pessoas que conhecem de todos os detalhes, que é a pessoa que vai no ponto específico. Então a gente não tinha condição naquela época. Não é contabilidade tradicional. Não é serviço contábil. É um serviço especializado de ir lá e buscar o seu dinheiro de volta, porque a gente sabe que o dinheiro está lá. Então, assim, não se faz de qualquer jeito, não se faz sem sistema, sem tecnologia, não se faz sem experiência, não se faz... Enfim, é complexo. E é caro. Todo serviço que ele é especializado, ele é caro. Não tem como o serviço ser especializado e ser barato, porque aí seria ordinário, seria comum. Então, naquele momento, a gente teve, como o Ronan falou aqui, a gente teve que nos
nos agregar, fazer parceria com pessoas que já estavam na área para atender os clientes que nós já tínhamos. Só que nós somos empreendedores. À medida que o tempo foi passando e mais clientes foram vindo e a gente cresceu vertiginosamente, a gente cresceu muito rápido. Por que a gente cresceu muito rápido? Por causa dessa pegada nossa. De chegar, cara, teu dinheiro está aqui, eu vou buscar o seu dinheiro, tô te entregando o seu dinheiro. E o cara diz, cara, verdade, eu não sabia assim, o dinheiro tá aqui. Então a gente cresceu muito rápido. Aí foi quando a gente foi formando equipe, sistema, consultores, especialistas, a gente foi formando a casa que otimiza e hoje a gente tá, enfim, a gente tá completo. Só que isso fez também, aquela dor ela foi muito importante pra gente, pra nossa história. Sem dúvida. Foi muito importante. Por que hoje a gente entrega? Por que a gente tem essa religiosidade com entrega? Por que a gente tem esse compromisso para entregar resultado? Porque já sentimos dor. Na pele. Exato. Né? Foi muito chato naquele tempo do empresário ligar para a gente e jogar na cara. Jogar na cara. Você ficava muito incomodado com isso, né? Demais. Eu tinha vergonha. Envergonhado. O telefone tocava e eu disse assim, o que eu vou falar para esse cara? Né? Ligava muito por muito, né? Que era o comercial. Aí você imagina como eu gosto de cumprir a palavra, como é que ficava. É muito complexo. Então, assim, hoje a gente tem uma religiosidade com entrega, a gente tem um compromisso com entrega, porque a gente sofreu aquilo no passado. Hoje a gente consegue cumprir com rapidez aquilo que a gente se propôs a levar como solução. Hoje o nosso principal ponto que impacta na entrega é só a coleta de documentos, né? Exato. A gente estava até falando sobre isso ontem, né? Isso. Mas o que depende de nós... A documentação chega, que é a parte do empresário nos fornecer, é muito rápido, né? Exato. Então isso é uma coisa que a gente tem assim, como uma obsessão. Eu chamo que é uma obsessão positiva, né? Sim. Porque no fundo, a entrega consolida ali a nossa promessa, né? Sim. Que a gente prometeu para o cliente, né? Aí deixa eu só complementar. Uhum. Então a gente teve uma lacuna aí, um hiato, entre quando sofremos aquela primeira dificuldade e quando fizemos outra parceria e que a gente começou a entregar através de parceria. E após a gente formar toda a equipe Otimiza, todo o grupo Otimiza. Toda a rede de parceiro. Toda a rede de parceiro que hoje a gente entrega com velocidade. Hoje, quem nos vende diz assim, olha, pode fazer com eles, porque eles entregam. Então, quem começou a nos vender? Nossos clientes. Exato. Os nossos clientes começaram a nos vender. Isso é muito legal, cara. Sim. Imagine você fazer um trabalho para um supermercado de bairro, você colocar ali 500 mil na conta do supermercado e o cara falar assim, olha, pode fazer com eles, porque eles conseguiram, eles colocaram aqui, os caras de fato foram buscar o meu dinheiro, e o dinheiro era meu, o dinheiro não era de terceiro, o dinheiro era meu, entendeu? A gente vai explicar para vocês, ao decorrer desse podcast aqui, vocês que estão nos assistindo, a gente vai explicar para vocês como o dinheiro é de vocês, entendeu? E o dinheiro está lá, não é dinheiro de terceiro, não é conta da carochinha, não é, entendeu? Não é inventar a roda, não é avião caindo, como o Dr. Ronald sempre fala, é só questão de conhecimento mesmo. Especializado. É questão de conhecimento. Conhecimento especializado, tecnologia e organização, processos, né? A gente aprendeu a fazer, a gente... validou, nós estamos falando de mais de 400 milhões de reais recuperados nos últimos 3 anos, só a nossa empresa, e eu vou trazer números para vocês, que vocês vão ficar assustados positivamente, porque isso é uma oportunidade, né? A gente está falando aqui de oportunidade, né? Mas falando um pouco de história, então a gente teve esse momento tenso, né? Que foi um momento assim de inflexão, um ponto de inflexão, porque a gente se deparou com uma situação delicada de vender, mas não conseguir entregar, né, por uma questão estrutural nossa interna, né? Embora a gente tivesse nascido ali com a preocupação do comercial e da entrega, da parte técnica, nos movimentamos para isso, mas nem sempre as coisas saem como a gente espera, né? E tá tudo bem, Deus sabe o que faz, ele tem cuidado de nós assim com muito amor, com muito zelo, a gente vê esses detalhes em muitos momentos da nossa vida. Né? Mas foi muito bom isso, cara. Isso foi muito... É uma diversidade que a gente aprende. Porque ela aconteceu na origem, no início.
ela nos formou. A gente foi forjado como nós somos hoje em virtude daquilo que a gente passou. Isso foi muito bom. Eu vejo hoje, lógico, naquela época tirou sono, né? É claro. Mas senso de responsabilidade. Isso. Senso- Hoje não, hoje eu sei que o compromisso que a gente tem, a qualidade que a gente tem, né? A característica da nossa empresa hoje, aquilo lá fez com que a gente tomasse, né, as precauções, pensamento de médio, longo, curto, médio e longo prazo. Isso fez conosco isso. Bacana. E teve um outro ponto de inflexão, já chegando mais perto aqui do nosso momento atual, que foi quando a gente fincou bandeira em São Paulo. Eu acho que é importante a gente trazer esse contexto histórico, né? Quando eu ainda morava no Tocantins, o Adriano ainda mora no Tocantins, tá muito curto esse prazo lá no Tocantins, É pro Adriano. verdade. O Thiago ainda mora em Goiânia. E a gente entendeu, né? Chegou um certo momento que a empresa estava madura, a empresa estava crescendo, e nós já tínhamos esgotado ali o nosso relacionamento pessoal, né? Seja ali do início de tudo, quando foi né, do escritório de advocacia e tal, e o Tocantins, onde a gente tinha uma atuação mais forte comercialmente, apesar da empresa ser de Goiânia, o Thiago morar em Goiânia, na sede da empresa, a gente sempre teve uma atuação muito forte comercial no Tocantins, dado o início, né, da nossa vida e onde a gente morava. Tocantins, sul de Maranhão, sul de Pará. Exato, então tinha bastante naquele cliente entorno ali naquele retorno ali. Só que a gente começou a crescer, começamos a esgotar esse relacionamento. O Tocantins, o sul do Pará e o sul do Maranhão são um território pequeno, né, com um número limitado de empresas, e nós, né, como empreendedores que somos, estávamos ali buscando crescer e escalar o nosso negócio, daí porque essa migração do jurídico para o administrativo, tudo que nós já contamos. Então surgiu a necessidade da gente vir para para a maior cidade da América Latina, o centro financeiro do Brasil, que é São Paulo, né? E a partir disso, aliado, né, a questões assim também de cunho pessoal, também de cunho, né, espiritual, né? E aí dou aqui os créditos da minha esposa, né, que sempre tem essa afinidade, né, com Deus, e ela acabou. Eu até brinco com os meninos aqui, com o Thiago Adriano, que eles têm muito que agradecer a ela, porque se não fosse esse impulsionamento, a gente não teria vindo para São Paulo, porque eu vim primeiro para São Paulo em nome da Otimiza, representando a empresa, no final de 2020, né, dia 3 de dezembro de 2020, e a gente acabou, né, iniciando uma nova fase da empresa, uma fase de realmente expansão, que a gente chamou na época, né? E eu me propus a vir, várias circunstâncias que não vem ao caso, mas uma delas muito forte, esse direcionamento de Deus e essa obediência, né, da minha esposa e de todo aquilo que cerca o nosso ambiente, e nossa também, por acreditar, por saber ter essa espiritualidade e saber o quanto que Deus está conosco nessa nossa jornada. E acreditar, né? A gente acredita muito no que a gente faz, sabe do que nós estamos fazendo, é um acreditar pé no chão, mas que temos também a clareza de que tem um ser maior que cuida de nós e que tem feito essa parte muito bem feita, e nós fazendo a nossa e ele cuidando de nós. Então, viemos para São Paulo, né? Essa mudança foi importantíssima, no meu entender, porque a gente teve ali a possibilidade, e a gente viveu isso, né, no longo de 2021, de rampar, né, de efetivamente ganhar o cenário nacional, né, num movimento de explorar melhor as redes sociais, explorar melhor o marketing digital, que é um caminho sem volta no mundo do empreendedorismo. Se você não está no marketing digital, meu amigo empresário, você está fora do jogo, né? Está fora do game, né, Thiago? É verdade. Então a gente conheceu esse mundo, né? A gente conheceu o nosso sócio Marcos Marques, que nos trouxe essa visibilidade, nos ajudou muito nesse processo, é um conselheiro nosso, é o cara que está nos ajudando bastante no dia a dia, nos trazendo insights, nos trazendo feedback, cuidando ali, nos dando orientação de processos, né, de gestão, o cara é mestre no assunto, e a gente criou esse movimento
de expansão a nível mais nacional. E eu tenho brincado, Thiago e Adriano, que esse ano de 2022 é o ano da consolidação, né? Eu tenho falado sobre isso e a gente está enxergando isso com muita clareza e já estamos construindo esse movimento também. Mas me fala um pouco da visão de vocês, desse movimento que começou ali no final de 2020, com a mudança nossa aqui para São Paulo, primeiro partindo de mim ali, trazendo a bandeira Otimiza para São Paulo, essas conexões que a gente foi fazendo, principalmente com a entrada do Marcos ali na nossa sociedade, e tudo que veio depois com network de qualidade e o crescimento nosso que veio. Eu acho que é um ponto de inflexão importante da nossa empresa. E outro já está, né? outro já é mais um, e tem um acontecendo Isso, agora, exato. né? Não é o podcast em si, é uma outra coisa que a gente vai trazer para vocês, uma novidade assim disruptiva, né? Que também é um outro ponto de inflexão que a gente tem para contar, né? Mas vamos falar desse, que é um dado histórico da nossa vida mais recente, né? Até porque a empresa é jovem, então assim é um dado histórico, já chegando para os dias atuais. Tiago, como é que você viu esse movimento? Fala a verdade, hein? Você teve um pezinho também atrás ali, não teve? Sim. Fala. Sim. Conta aí pra nós. Sim. Como tudo novo, né? A gente fica receoso. Até porque a gente já estava se consolidando Igual com os demais época, né, de me procurar. Exato. Teve aquele receio, né? É a mesma coisa, é natural. Natural. E você também teve receio, Sim, muito medo, viu? Né? Não, você ficou coloquei a pele em risco, foi segurando. Né? Exatamente. Então eu vejo assim, é um processo, é natural essa questão de quando você busca fazer algo diferente, é natural você ter resultados diferentes também, né? Tem até uma frase que fala, para você mudar os seus resultados, você tem que também mudar aquilo que você vem fazendo rotineiramente. E isso foi muito bom, foi positivo, eu vejo como um ponto de inflexão, como ocorreu lá atrás, naquele momento que eu mudei para Goiás, lá em razão daquilo ali, muitos empresários daquela época, eu acredito que eles, através do senhor, falaram, olha, tá dando resultado. O Ronan, ele tá, tipo, na mente deles, eu imagino que aconteceu assim. O Ronan tá há 14 anos aqui e agora começou a trazer novidades. Então, peraí, o que está acontecendo? Eu preciso ver o que está acontecendo mais próximo. Chamou a atenção. Chamou a atenção. E daí criou-se na cabeça deles o seguinte, o Ronan, então, está associado a um escritório de Goiânia, e muito naquela história que eu mesmo mencionei para o senhor, né? Quanto mais distante você está da base, mais parece que a gente ganha essa credibilidade, até chegar nesse momento que a gente se encontra, que daí já se consolidou, como você mesmo mencionou. Mas assim, eu vejo como foi positivo os demais pontos de inflexão. Para estarmos aqui, sem dúvida, a gente precisou passar por essa maratona, que eu costumo dizer, só está no início, né? Só tá no início. Na verdade, os pontos de inflexão, só na nossa vida pessoal, como na vida profissional, eles são importantes no momento que eles ocorrem, né? Um não é mais importante do que o outro. Exato. Eles são complementares e rumo a uma trajetória que a gente está traçando, né? E o que eu disse agora há pouco, nós estamos vivendo um outro ponto de inflexão agora. Exato. E a gente tem essa capacidade e esse jeitão de estar, digamos assim, sempre buscando inovação, sempre nos movimentando, né? Seja geograficamente, seja filosoficamente ou em medidas que vão revolucionar o mercado, que é o que a gente está fazendo agora, paralelo a esse podcast aqui. O podcast é só mais um elemento desse contexto, né? Mas, Adriano, como é que você enxergou esse outro ponto de inflexão? Deixa eu te falar uma coisa. Aí eu vou ter que falar um pouquinho de algo de foro íntimo. Eu acredito muito nas providências divinas, você sabe disso. Vocês me conhecem, sabe do meu relacionamento com Deus. Mas as providências divinas, ela vem para todos vocês. Só que aí você tem que abraçar, você tem que acreditar e você tem que ir lá e fazer. A gente está na era digital. Nós estamos na era digital. Então não teria como, eu não vejo você poder levar o que a gente se propõe a levar como justiça fiscal para um país todo, fazendo igual o Thiago, quiçá o mundo, né? O Thiago pensa muito mais longe.
se a gente não usar mecanismo que seja capaz de nos projetar e nos levar até você. Até você. Só que aí tem a dose de ousadia, de coragem, de decisão. Quando a gente, eu vou só abrir um parênteses aqui, quando a gente chega no empresário e diz assim, cara, você tem dinheiro lá? Quando ele não sabe, ele fica com medo. É normal ficar com medo. Só que aí você tem que ter a dose de ousadia e coragem, dizer assim, ó, se o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro faz, por que que eu não? Aquilo que você falou, né? Eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter atitude diferente. Essa decisão da gente vir para São Paulo, né, a decisão em si de vir para São Paulo, já é inerente à nossa visão do que a gente queria alcançar. Alcançar o quê? Levar a justiça fiscal para mais pessoas, para mais empresários. É o empresário que sustenta esse país, vocês sabem disso. Então, a gente tinha que escolher como e quando. A escolha que nós fizemos foi apostar no digital, foi apostar nesse sócio nosso. Ele tem um trabalho de educação às PME, ele tem um trabalho de orientação, ele tem um trabalho de acompanhar as pequenas e médias empresas do Brasil. É filosofia dele, é missão dele, a missão dele, do Marcos Marques, com o acelerador, é levar conhecimento de gestão, enfim, de quem sustenta o país, esse pessoal que sustenta o país. Então, assim, a filosofia dele vai muito de encontro com a filosofia Otimiza. Vai muito de encontro, tem muita sinergia, tem muita harmonização. O que que a gente faz? É simples o que a gente faz. Você todos os meses paga um tributo, todos os meses. A gente só vai lá e pega aquilo que você pagou a mais, que você não deveria pagar. Porque ninguém vai buscar, a gente vai lá e busca. E isso que a gente coloca na tua empresa, você faz um bom uso. Tem um fundo social por trás disso aí, que depois a gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu vejo que foi necessário, eu vejo que foi importante, não foi, é importante, e eu vejo que veio no momento adequado. Ainda tem isso, o momento é adequado, é o momento, exatamente, se você está nos ouvindo agora, é porque a gente tem essa visão de que isso que a gente conseguiu lá no interior do Tocantins, depois para alguns outros estados, depois a gente foi, antes de ir para o digital, a gente já tinha atingido mais da metade dos estados brasileiros. Nós temos clientes, hoje nós temos clientes em todos os estados, mas antes de ir para o digital, a gente já tinha atingido mais da metade dos estados brasileiros. E levando o quê? Levando justiça fiscal para dentro da tua empresa. Então, assim, essa decisão, ela é muito importante para a gente, ela foi muito importante para a gente. Haja visto, você está nos vendo aqui, tendo conhecimento de tudo que a gente vai levar até você, em virtude dessa decisão que tomamos, de adentrar também no mundo digital, adentrar também nesse universo que chega em todo lugar. Esse universo, ele não é seletivo, porque esse conhecimento, as grandes corporações têm ele, né? Ela faz uso dele. Se você chegar nas grandes empresas, nos grandes conglomerados empresariais brasileiros, os que faturam valores astronômicos, já tem esse conhecimento. Eles não têm esse medo ou desconhecimento de buscar o que é dele, não. Ele vai lá e busca o que é dele, porque já é dele. E a gente se propôs a levar também o mesmo conhecimento que chega no grande para o pequeno e para o médio. E através dessa decisão de vir para São Paulo, fazendo igual o doutor Renan fala, fincar bandeira aqui em São Paulo, a gente nos potencializou. Isso nos potencializou a chegar mais longe, a compartilhar mais, a levar a justiça fiscal para a sua empresa. E esse resgate histórico que a gente está fazendo aqui, pessoal, é para que vocês entendam a origem das coisas, né? Nós somos uma empresa que atua no segmento da recuperação tributária, mas como o Adriano falou, a gente tem assim uma visão muito clara do impacto social que o nosso trabalho tem na ponta, Exato. né? E aí eu quero já dar um spoiler sobre isso, para que você entenda com mais profundidade. A gente brinca, né, Tiago, que é o pensamento de segundo nível, de terceiro nível. Porque às vezes as empresas só olham para o dinheiro que a gente recupera no primeiro momento. Mas esse dinheiro, ele tem um impacto social espetacular. Porque quando a gente recupera esse dinheiro que é seu, recuperar é aquilo que você perdeu por não saber, por pagar errado, pela complexidade do sistema. E a gente sabe onde é que está esse dinheiro que, repito, é seu, não é do governo esse dinheiro. E aqui a gente não prega, e você vai ouvir muito essa conversa aqui, nesse podcast, a gente não prega sonegação fiscal. Muito pelo contrário. Pelo contrário, a gente prega que você não tem que sonegar um único centavo, mas também não tem que deixar nenhum único centavo
na mesa porque você pagou além do que você tinha que pagar. A gente já vive num manicômio tributário e nós temos aí a clareza de que a gente pode ajudar todos os empresários a fazerem esse trabalho que estar realmente fazendo o pagamento somente daquilo que é justo, daquilo que é correto. E quando a gente devolve esse dinheiro, aí é que vem o impacto social, né? A cascata de benefícios e de impacto que esse dinheiro causa na sociedade é gigantesca. Primeiro, esse dinheiro gera fluxo de caixa para a empresa e caixa é rei. Todo empresário desse Brasil sabe que caixa é rei. Sem caixa numa empresa o cara não faz nada, né? Ele consegue melhorar o seu fluxo de caixa, melhora o seu estoque, ele compra mais mercadoria, ele consegue pagar os boletos dos fornecedores, ele consegue manter os empregos que ele gera e contratar mais. As famílias, esse dinheiro recuperado atende lá na ponta da linha, porque quando você tem 10 empregados, multiplica por 4, você tem 40 pessoas impactadas, que são os indiretos, né, Thiago? Exato. Então, a quantidade de gente, quando você paga um boleto em dia do seu fornecedor, ele tem funcionários que o seu dinheiro alimenta aquele sistema, são mais vidas impactadas. E a cereja do bolo, alguém pode falar assim, né, Thiago? Mas o Estado vai quebrar, o governo vai quebrar se todo mundo for recuperar esse dinheiro e pegar de volta. É o contrário, meus amigos. Porque esse dinheiro na economia, ele vai gerar tudo isso que eu falei e vai gerar mais arrecadação de impostos para o governo. Ele é reinjetado na economia e ele é geração de novos impostos pagos. Então não há perda para ninguém. Todo mundo sai ganhando nesse ecossistema que nós estamos aqui trazendo. E a nossa missão é popularizar isso, é levar isso ao seu conhecimento de forma simples, de forma clara, de forma objetiva. E agora que você já sabe o que nós fazemos, agora que você conhece um pouco da nossa história, nessa tela tem um QR Code. Sabe onde é que esse QR Code vai te levar? Vai te levar ao encontro do seu dinheiro. Clica aqui em cima, na parte superior dessa tela, coloca a tua câmera aqui, você vai cair de paraquedas no seu dinheiro. A gente vai te mostrar como você pode fazer um diagnóstico gratuito, você não paga nada, para saber se você tem algum valor a recuperar de impostos que você pagou nos últimos 5 anos. É isso mesmo. A gente pode analisar os últimos 5 anos e saber se você pagou algum valor a mais. E esse diagnóstico é gratuito por quê? Porque se você não tiver pago nada, você não nos paga nada, você não nos deve 1 centavo. E se você pagou, a gente identifica o valor que você pagou e te mostra como trazer esse dinheiro de volta e gerar todo esse benefício que eu acabei de falar. Um último spoiler aqui para você se motivar mais a colocar teu celular nesse QR Code é 95% das empresas do Brasil, segundo o IBGE, pagam algum tributo além daquilo que deveria. Então há uma chance muito grande, né, Thiago? Exatamente. De você, empresário que está nos assistindo, Sim, ter algo a recuperar. E a gente faz isso gratuitamente para você, de forma simples, de forma rápida, de forma ágil. A gente vai precisar do seu compromisso junto com a gente para recuperar o dinheiro que é seu. Mas aí coloca a tua câmera nesse QR Code aqui de cima da tela que nosso pessoal vai te atender e você vai saber exatamente como é que você vai recuperar esse dinheiro. A gente vai se encaminhando para o final. A gente já chegou a 2021 e a 2022. sim. Em 2022, que está só começando, a gente tem muita novidade aqui. O podcast, o Pode Recuperar, é a mais nova novidade, junto com outra coisa que eu não posso contar agora, que a gente vai trazer num episódio especial aqui do podcast, para fazer com que vocês entendam como que vai ser muito mais ágil e muito mais simples para você, empresário, que está aqui nos ouvindo. E repito, hein? Nossa missão é trazer justiça fiscal para você, pequeno e médio empresário que está nos ouvindo, porque os grandões já têm esse acesso, já sabem disso, e a gente quer popularizar esse acesso ao seu dinheiro que está lá no seu arquivo. Então eu queria agradecer aqui meus sócios, Tiago, Adriano, foi muito bacana esse primeiro episódio. Nasce mais um projeto aqui da Otimiza e a gente estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui em São Paulo e a gente começar esse novo momento da empresa, né? Estamos construindo muita coisa aqui nos bastidores que logo vai vir a público e eu queria agradecer aqui a participação de vocês e a gente vai trazer muito conteúdo aqui de qualidade para vocês. A gente vai falar de assuntos que são mais fáceis de vocês entenderem. O nosso compromisso aqui é ser simples.
é trazer uma linguagem acessível para que vocês, pequenos e médios empresários, possam entender esse mundo e possam buscar o dinheiro de volta de vocês. Tiago, suas considerações finais, Adriano? Beleza. Então, Ronan, a gente tentou demonstrar aqui, bem superficial, como que se deu tudo, né? Porque se a gente for falar nas minúcias, certamente, né, Adriano? A gente tem muita história aí a ser contada de bastidores, que é onde acontece a coisa, né? Enfim, eu agradeço aí a participação. A gente está caminhando certamente para uma evolução nesse mercado de recuperação tributária e venha conosco, venha conhecer um pouco mais da Otimiza, vocês não irão arrepender. Adriano, suas considerações finais? Meus caros, agradecer o pessoal que nos assistiu e dizer uma coisa para vocês. Acompanhe a gente, acompanhe o nosso Pode Recuperar. E o que eu garanto a você, você tem dinheiro para ser buscado, o dinheiro é seu. Teve um empresário que certa feita falou assim, é a sensação de encontrar dinheiro no bolso. Essa é a sensação. A gente vai mostrar para você como é a nossa filosofia, a nossa maneira de trabalhar. Então, a gente vai falar de mitos, de crenças limitantes e vamos falar de números. O que as grandes empresas e as pessoas que já têm essa equipe de acompanhamento exclusivo conseguem recuperar do seu próprio dinheiro. Nós vamos trazer esses números para vocês. Nos acompanhem, tá bom? E só para já dar um gancho para o próximo episódio, no próximo episódio a gente vai falar sobre a recuperação tributária em si, o que é a recuperação tributária, o que ela pode causar de benefício para você, empresário. E se você quer nos acompanhar nas redes sociais, se você quer falar com a gente, além do QR Code que eu já coloquei aqui na tela, tem as nossas redes sociais. Eu vou falar o Instagram da empresa e o meu Instagram, e vocês falam o Instagram de vocês, @Otimiza Tributária, @Ronan Nunes Garcia, @Thiago Salvano, com TH, @Adriano Consultor _. Pronto, estamos aí, vamos para cima, vamos gerar valor e principalmente gerar caixa para todos vocês. Pode recuperar. Pode recuperar.